Olá, meu nome é Bárbara Sens e este é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. O episódio de hoje é um pedido de um olhar carinhoso para o tema que vai ser falado. Afinal de contas, é um tema que é incompreendido por grande parte das pessoas e é isso que impede muitas mulheres de virem falar sobre esse tema. Elas não se sentem seguras porque 99% das vezes que falam sobre esse assunto recebem olhos de julgamento ou, pelo menos, questionamentos como: "Ah, mas você vai mudar de ideia. Ah, mas espera que uma hora vai bater. O seu marido daria um pai tão bom." Ou pessoas achando que isso é um ataque pessoal a outras mães. Mas na verdade, essa é uma escolha pessoal que deve ser respeitada. E no episódio de hoje eu peço que a gente tenha um olhar de entendimento e acolhimento à opinião de outra pessoa, que não é certa e nem errada, talvez apenas diferente da sua, ou a mesma que a sua. Hoje nós vamos falar sobre a decisão das mulheres de não terem filhos. E para isso eu chamei a minha amiga, que vocês já conhecem, que foi a pessoa que estreou esse podcast aqui, Dani, do Pegadas de uma Viagem. Você tá super em casa, tô né, em casa, amiga? já tô aqui comendo, tomando meu chazinho. Adoro. E hoje não vamos falar sobre viagem, como eu introduzi muito bem o tema. Você é uma mulher muito bem resolvida com a questão de não ter filhos? Ou ainda é uma questão pra você? Não é uma questão. Eu acho que durante poucas vezes na minha vida isso foi uma questão. Sabe? Eu sempre fui muito tranquila com relação a não querer ter filhos. E hoje em dia eu sou muito bem resolvida. E você é casado. Acho que é importante a gente trazer isso, porque muitas pessoas acham que não querem ter filhos, às vezes porque não tem um relacionamento amoroso e acabam tipo, acho que filho não é pra mim, não sinto que quero adotar ou ter um filho, ser mãe solo. E no caso você é casada já há bastante tempo. Vai fazer 10 anos esse ano. E o bom é que nem eu e nem ele, a gente não quer filhos. A gente é muito bem resolvido, tanto eu quanto ele. E vocês sempre conversaram sobre isso? Sim. Sempre foi... Oscila as opiniões de tempos em tempos? Não. Os dois sempre não quiseram? Na verdade, era uma das coisas que a gente conversava no início do nosso relacionamento. Então, acho que aí casou tudo, né? Hoje em dia a gente comenta, né, sobre... será que a gente... ia ser tão bonitinho? Não sei... Mas logo passa. A gente sabe que isso daí é só um momento, sabe? Não é uma coisa que nem eu e nem o Thiago a gente quer. Não é uma coisa inata? Não. Natural de vocês? Definitivamente não. E eu acho que é uma coisa bem importante que você me contou, né? Que é algo que vocês vivem conversando. Porque ouvindo outras mulheres e também lendo um pouco sobre o tema para falar sobre isso, e conversando com outras mulheres também que decidiram e que não nasceram com essa coisa da maternidade super aflorada, não se identificam, muitas vezes não conversam com o marido, ou então dão uma faladinha, não quero, vamos deixar mais pra frente, o tempo vai passando, e às vezes pra mulher, ela nunca quis aquilo, e o homem começa a despertar a vontade, mas eles não falam sobre isso, e aí quando o marido fala, a mulher fala, mas poxa, essa falta de comunicação, eu acho que é muito complicado, até porque todo mundo sabe que a gente tem um tempo, né? Às vezes o nosso parceiro vai chegar pra gente numa hora que não dá. E tem muitas mulheres que elas não querem adotar, que aí, de repente, no momento que o parceiro falar isso pra elas, vai aflorar alguma coisa e elas vão querer ter o seu próprio filho. E isso é complicado, porque aí bagunça tudo, né? Imagina tu tá com a pessoa há anos, tudo certo, ninguém quer filhos, de repente, do nada, um decide, né? Ou principalmente se o homem resolver decidir, eu acho que isso deve bagunçar, talvez, assim, né? Com certeza. E hoje a gente também tem várias facilidades que há muito tempo atrás não existiam, né? Como congelamento de ovos, que obviamente não é uma opção para todo mundo, porque a gente sabe que é super caro. Sim. Você já pensou nisso? Também não. Não é uma questão para ti? Não. Até porque se for o caso de um dia bater à vontade, você não tem problema em adotar. Nem um pouco.
Você tem essa vontade de adotar? Eu já pensei várias vezes sobre isso, inclusive já conversei com o Thiago, porque é uma coisa que a gente não sabe se pode vir a acontecer ou não no futuro, porque eu acho que a adoção, ela, por mais que a gente queira, às vezes ela pode simplesmente acontecer, né? Aquele encontro de almas, assim, meu Deus, como é que eu vivi toda a minha vida sem tu, meu filho, sabe? Eu acho que isso acontece. Então, e eu tô suscetível a isso, tanto eu quanto o Thiago, e a gente já conversou sobre isso, e eu perguntei uma vez pra ele, até me emocionei quando eu perguntei isso pra ele, que se acontecesse, ele adotaria, ele entrava nessa comigo, e ele falou que sim. E aí, isso eu acho que também é uma coisa que me deixa muito tranquila, sabe, com a minha decisão. Ele também não querer, ele chegar pra mim e falar assim, não, mas se acontecer eu vou te apoiar, né, vou estar do teu lado, vamos junto entrar nessa. Eu acho que tem uma diferença muito grande nisso, sabe? Com certeza. Ele me apoiar em qualquer decisão que eu tiver. Então, a adoção, eu acho que é aquela coisa, não sei se pode acontecer, mas se acontecer, Pra você... pra mim vai ser maravilhoso. Hoje você não tem a vontade? Não. Eu não tenho vontade de ter filhos. De criar filhos, de gerar... Não. Nada. De gestar... Nunca Teve uma época, não, já me aflorou um pouco essa vontade faz uns 10 anos mais ou menos. Mas quando ela aflorou, eu pensava muito em uma criança de 2 anos, na verdade. É isso que eu imaginava. Eu imaginava um filho ou uma filha, talvez, com os meus traços, o traço do Thiago, de 2 aninhos. Pronto. E quando eu vi que eu comecei a imaginar, talvez na adolescência, na vida adulta, e eu não sentia aquela mesma sensação, sabe, de imaginar a criança de 2 anos, eu vi que não era um filho que eu queria. Eu queria uma criança. Um brinquedo, tipo, talvez uma coisa bem egoísta, assim. Na verdade, assim, eu acho que era muito... uma ilusão muito grande. Aquela tipo, parte boa. Aquela parte boa da criança ali, bonitinha, vir no meu colo, brincar. Eu tenho uma coisa muito lúdica comigo, que eu até falo pro Thiago que eu queria até ter um quarto, às vezes, de leitura, sabe? Com cores, assim, por exemplo, estilo Castelo Rá-Tim-Bum. Eu tenho isso, sabe? Mas eu acho que isso vem muito da minha infância. E eu imagino essa parte, talvez de ler um livro pro meu filho, alguma coisa assim. Mas depois passa. Isso, na verdade, isso foi há 10 anos atrás. Eu lembro desse período, assim, que eu até conversei com algumas amigas minhas. Depois ele passou e eu simplesmente não quis mais. Dani, você sabe que fazendo as minhas pesquisas, eu observei que muitas mulheres passam sobre esses questionamentos e é uma coisa muito da nossa geração millennials e principalmente agora da geração Z, vir a questionar se quer ter filhos ou não. Afinal de contas, óbvio que isso sempre existiu, a vontade ou não da mulher ter filhos, mas era uma coisa que não era muito questionada e era ainda mais julgada as mulheres que não queriam ter filhos, né? Porque era aquela coisa, você casa e o próximo passo é você ter filhos e isso é a regra. E meu Deus, fugir, né? Mas a nossa geração, já com esse espaço, ela tem se questionado muito sobre isso. E nesses questionamentos há uma oscilação entre... tem horas que eu acordo, eu vejo um filme, uma mãe lá com um filho e tal, e eu falo, meu Deus, essa coisa incrível, eu quero muito, meu útero latejando. No outro dia você acorda, nossa, como é bom dormir um pouco mais. Nossa, como é bom não ter horário. Como é bom eu simplesmente poder estar jogada aqui no sofá, comendo do jeito que eu quero, essa liberdade. E aí no outro dia, a mulher já pensa assim, não, mas eu acho que essa é a minha missão. Eu não vou ser completa se eu não tiver um filho. Então eu acho que são vários questionamentos que a mulher vai se fazendo ao longo da vida, e por isso que é muito legal você falar assim, não sei, acho que nunca vai vir, mas se vier essa vontade, né, tá tudo bem, porque a gente vai oscilando, porque também a gente é muito influenciado pelo nosso entorno, né, pelos estímulos externos. Então, eu acho que é normal esses questionamentos, e eu acho que quando... É claro que a gente tem até uma certa idade para tomar essa decisão, mas eu acredito muito também que se você tomou uma decisão e você chegou nos 45, de repente 40 e poucos, e você não consegue ter mais filhos, não se arrependa, porque você não fez errado. Naquele momento esse era o certo para você, né? E tá tudo bem. Então, eu vejo que existe um julgamento muito grande da sociedade, mas depois de certa idade você não vai mais poder, você vai se arrepender. Mas e as mulheres que tiveram filhos e se arrependem? Que uma grande parte das pessoas não fala.
Isso daí eu acho bem complicado, porque aí... Existe? Entende? Hoje, eu até vi o filho de uma amiga minha, recém-nascido, de uma filha nossa, né? E eu fiquei pensando na fotinha, achei linda a foto. Eu pensei, meu Deus, é tão pequenininho, é tão... depende tanto da gente, sabe? Não é um brinquedo, é um ser humano que tu precisa cuidar. Ele precisa 100% da pessoa, sabe? E às vezes eu me peguei pensando hoje nisso, sabe? Falei, meu Deus, imagina eu com um filho recém-nascido. Aí já passou. Mas é porque assim, é que agora tu falou também de que tem dias que a gente acorda com vontade, aí outro não. Aí talvez daqui 2 dias tu acorda com vontade de novo, aí não. Comigo não acontece muito isso. Aliás, não acontece nunca, sabe? Eu acho que no momento que tu começa a pensar isso diariamente, talvez é porque tu tem uma dúvida muito grande realmente se tu quer ter ou não, sabe? Comigo não acontece. Eu converso com o Thiago, tu já imaginou um aqui agora, não sei o que, correndo pra lá, né? Passou. E é não isso. Não é uma coisa de sentir realmente. Não é. Entendi. Não é mesmo, assim. É interessante você trazer isso porque você sabe também da minha trajetória. Eu, quando conheci o Caio, eu falava pra ele, eu não sei se eu quero ter filho. E eu realmente não sabia. Enquanto várias das minhas amigas, até mesmo, sei lá, meu irmão sempre falava, não, eu quero ter família, eu quero ter isso. Eu sempre soube que eu não seria mãe cedo e eu nem sabia se eu ia querer ter filhos. E aí eu tenho as minhas diversas questões e as minhas diversas razões. Porém, o casamento mudou muito, como eu já falei, inclusive, em outro episódio aqui, dei uma relatada sobre a minha experiência do casamento, porque eu não acho que, casei. Não, foi uma experiência que eu vivi de casar. Mudou bastante. Por conta de algumas outras coisas que aconteceram na minha vida, eu fui olhar para essas minhas raízes maternais. Curar algumas coisas do passado, fazer constelações, ver a minha aversão a engravidar, a ter filhos, porque eu percebi que eu tinha uma aversão. Que, tipo assim, eu não conseguia me imaginar grávida, eu tremia, encolhia minha barriga. Coisa bem assim, bem forte. Eu via uma pessoa grávida, eu encolhia minha barriga pra dentro. Tipo, pra mim não. Eu não conseguia me imaginar grávida, eu não conseguia. Tipo, sabe? Então eu tinha algo muito forte. E aí eu vi, poxa, se é algo muito forte, eu preciso olhar pra isso. Não é natural, né? Não é algo meu. Não era uma coisa que tu via, nossa, que lindo. Não, e não era tipo assim, não é pra mim, sabe? Não tinha essa neutralidade, era tipo um pânico. E eu fui olhar pra isso, percebi algumas coisas, fui curando. E à medida que eu fui curando isso, algumas amigas foram tendo filhos. Eu ainda não sentia, eu tinha muito medo de crescer e essa coisa toda, né? Fui curando isso, fui amadurecendo, fui conversando mais sobre isso com o Caio. O Caio também foi amadurecendo sobre isso, porque a gente sempre também esteve super em sincronia. Tipo, ele também, eu não sei se eu vou querer ter filho, não sei, tipo, a gente vai decidir isso juntos e tal, sabe? Sempre foi uma coisa super natural. E à medida que as minhas amigas começaram a ter e tal, e eu tenho muito um instinto materno que eu achava que eu não tinha, justamente por ter essa aversão a gestar e a ter meu próprio filho, a cuidar de outra pessoa e tudo mais, assim. Não enxergava que tu tinha esse instinto eu não enxergava, e eu tenho muito. E eu, inclusive, acho que no momento em que eu for ter filho, porque hoje eu estou super aberta, acho que é algo que está no meu caminho, não pro momento, mas acho que é algo que está já em vista, que era uma coisa que antes eu não via. Eu acho que é muito louco falar isso, porque eu tava pensando isso hoje de manhã. E é muito louco eu falar isso agora, tipo, não só em voz alta, mas para várias pessoas que vão assistir. Que eu acho que o momento que eu tiver filho, eu acho que vai ser, tipo, um grande boom na minha vida. Em tudo, tá? Profissionalmente, que loucura, eu acho, tá? Profissionalmente, pessoalmente, como mulher, eu acho. E às vezes eu tenho pressa que algumas coisas aconteçam. E aí eu me lembro assim, tá, Bárbara, mas se o que tá guardado de tão incrível pra você só acontecer depois que você engravidar, você quer que aconteça agora? Não. Então tá tudo certo, tudo no seu tempo também, sabe? E à medida que eu falo isso, várias vezes me veio um cuidado e um ímpeto de dizer: tem tudo isso, mas não quer dizer que eu não gosto de crianças, eu amo crianças. Sim. E por que toda
mulher que decide não ter filho precisa justificar isso. Ah, mas eu gosto de criança. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Exatamente, né? Tu não querer ter filhos engloba um monte de coisa. Agora que eu tô tendo mais contato com mulheres que também não querem ter filho, a maioria das minhas amigas não querem. Mentira, então, sério? Eu fico muito, eu fico muito feliz. Não, mas... que você não tá única, que você não é sozinha nessa e que jornada. eu me sinto, e que agora eu tô vendo que é normal, sabe? Não é uma coisa, porque eu já ouvi tanta coisa assim, mas como assim tu não quer ser mãe? Como assim tu não vai passar por essa experiência tão engrandecedora de ter parto normal? O que já entra num outro lado. Digamos que eu fosse ter filho. Tentei de todas as formas ter um parto normal. Não consegui. Isso significa que não teve a experiência? Exatamente. Isso já entra, né, num outro patamar, assim. Então, assim, eu sempre fui muito questionada por mulheres que já tiveram filhos, sabe? Então, eu fico, às vezes, assim, eu fico com receio de falar, sabe? Ah, tu tem filhos? Não, não tenho. E dependendo da situação, eu ainda falo, ainda não. Porque você não tem coragem de dizer que você não quer. Exatamente. Dependendo quem é, eu não posso chegar também, porque é uma coisa que choca muitas mulheres. Choca. Já vi várias expressões, assim, de pessoas. E aí eu comecei a mudar, sabe? O jeito que eu falo, pra não gerar situações chatas. Entende? Quando a pessoa começa a me encher, aí eu já tenho um outro, né? Aí já me incomoda um pouco. Aí eu falo, não, é porque eu não posso. Você sabe que aí a pessoa tranca, sabe? Opa, desculpa. E como é louco, né? Quando a mulher não pode, é tudo bem, tá tudo certo, acolhe, ela não pode. Agora, quando é uma decisão de livre e espontânea vontade, ela é apedrejada, julgada e até mesmo excluída, sabe? Sim, sim. Você já passou por isso? Não, de exclusão não, assim. Por exemplo, as minhas amigas minhas amigas de infância, todas elas têm filhos, né? E eu sou apaixonada pelos filhos delas, assim. Até agora, a última vez que eu fui pra Porto Alegre, eu me grudei no filho que eu não conhecia ainda, né? Dessa minha amiga, e eu sou apaixonada por eles. Eu tenho eles como os meus sobrinhos que eu nunca vou ter, porque eu sou filha única, tem mais essa, né? E tem uma pressão dos pais? Tinha. Depois, agora, eu acho que eles já aceitaram. Eu acho que eles ficam um pouquinho tristes por não terem os netos próprios, mas acho que eles já aceitaram, sim. É uma coisa e você já falou abertamente com eles sobre já. isso e tal? Já. Eu digo, né, eu não quero ser mãe, mas eu gostaria muito de ser avó. Eu acho que ser avó eu acho que deve ser uma coisa muito gostosa. Então, por isso que, né, eles já tiveram os filhos deles. Você não já tem mais responsabilidade sobre aí aquela criança. É literalmente cuidar. Não, cuidar parte não. Boa, né? Cuidar não. É ter a parte boa e tô indo pra minha casa. Sabe? Então eu acho que ser avô deve ser muito gostoso. Porém, essas minhas amigas de infância, né, conhecem a minha mãe, então a minha mãe tem contato também com ela sabe eles. que você não é a única. Não, tem contato com os filhos das minhas amigas. Então, tipo... Se preenche de alguma certa forma. Então, assim, é uma coisa que, né, eu não tenho. E eu falo assim, infelizmente eu não tenho. O que eu posso fazer? Sim. E eu tô bem com isso, sabe? É uma coisa que eu lembro que quando eu era mais nova eu não pensava em casar, né? Hoje em dia eu tô casada. Quer dizer, casada, a gente é juntado, né? Casado. 10 anos, né? 10 anos. Então, assim, eu acho que eu sempre fui um pouco diferente, sabe? É engraçado como a vida vai guiando a gente pra alguns caminhos, né? Eu também não tinha o sonho de casar, me vi super casada, de branco e tudo mais. E agora eu tô vendo a vida me levar para um outro caminho também, que eu não pensava. Mas eu acho que quando é pra ser seu, quando é pra você passar por aquilo, você sente o chamado e isso vem de dentro. É como tá acontecendo comigo. Quando eu me vi, eu tava com super vontade de casar e fazer tudo. E quando eu... Sabe, agora tá começando a florar isso. E se não acontecer, tá tudo bem também. É importante a gente estar bem com isso, né? Exato. Isso é muito importante, porque tem pressão sim, e eu acho que tu acabar gerando um ser humano por pressão não é a melhor escolha, sabe? É porque muitas vezes... e aí que tá, né? É muito louco, porque tem aquele ditado em inglês que traduzindo é basicamente necessita de uma aldeia para criar uma criança, né? Para criar um bebê. Mas a gente não tem mais aldeia hoje em dia. Onde estão essas pessoas, essa rede de apoio? As babás, para quem consegue pagar, estão cada vez mais concorridas.
né? Então eu acho que tem muitas questões hoje que antigamente não tinham, tem todo o espaço que a mulher tá tendo no mercado de trabalho, a liberdade muitas vezes que a mulher não quer abrir mão, e é isso, quer dizer que ela é menos mulher, ou que ela é egoísta, ou que, enfim, né? E aqui, mais uma vez, a gente tá conversando de um lugar de entendimento, porque se você não sente nada disso, se o seu sonho é ser mãe e tá tudo bem, que bom, né? Mas não é todo mundo que nasce com essa maternidade aflorada. E assim, eu acho que esse negócio da pressão mesmo é muito complicado, tanto para quem quer ter filho, para quem não quer. O conselho que eu dou assim, ó, relaxem, sabe? Porque no momento que tu fica muito assim, meu Deus, eu não tenho um marido, meu Deus, eu não tenho alguém, ou meu Deus, será que eu tenho que ter filho, mas e se eu não quero, mas eu tenho que ter filho, eu acho que isso complica demais. Tu acaba tomando uma decisão que tu não vai querer e é pro resto da tua vida. Seja ter filho, seja não ter filho, né? Então tem que ser muito tranquilo, assim. Então... Até porque quando vem todas essas pressões, é a mente, são vozes, não vai te levar pra lugar nenhum, não é algo verdadeiro. Porque, não vou negar que realmente vem essas dúvidas, meu Deus, o que tem de errado comigo? Por que eu não quero ter filho? Sabe? Será que, eu já pensei, será que é algum hormônio que eu preciso fazer uma reposição porque eu não quero ter filho? Sabe? Já passou isso. Por eu me sentir talvez estranha, meu Deus, como assim eu não quero ter filho? Toda mulher tem que ter filho, toda mulher nasce com instinto materno. E se tem uma coisa que eu sei que eu não tenho instinto materno. Não tenho com ninguém, é uma coisa minha, eu não tenho esse instinto materno em mim. Até porque você é uma viajante solitária, né? Você ama viajar sozinha, você ama, tipo, ir andar, não ficar cuidando dos outros, não ficar olhando pra trás, não ficar... mais ou menos isso. Você tem essa coisa meio selvagem sozinha e... Tem. Mas é engraçado, porque uma vez eu tava falando com o Thiago, eu falei, cara, eu não quero ter filho. Mas se eu tivesse filho, eu ia ser a melhor mãe do mundo. É muito louco. Mas isso, né? eu tenho certeza disso, entendeu? Eu tenho certeza de que eu ia ser uma mulher extremamente forte, que eu ia, sabe? Não é questão de não conseguir, de não poder ser uma mulher forte tendo filho. É porque realmente eu não quero, é uma coisa que eu gosto da vida me levar, como tu falou. Que interessante isso. Você sabe que uma dessas meus, será que eu quero, será que eu não quero? Foi quando meu pai ficou doente, porque nos primeiros momentos eu me doei tanto e só eu sei o quanto eu entreguei, tipo, de tudo que eu fiz pra ele. Eu falei, não, eu vou ficar com meu pai e eu quero ficar aqui no hospital e todo dia fazendo reiki, e todo dia, sabe, aquela coisa de eu quero cuidar e eu quero me doar de verdade. E fazer as comidas dele e o café da manhã e pôr a mão na massa. Eu falei assim, caramba, eu tô exausta e eu sei que se eu for mãe, vai ser assim. Eu sei que eu vou me doar totalmente, assim, sabe? De não, eu consigo. E eu coloquei o pé no freio, eu falei, cara, será que isso é pra mim? Porque eu sei que se eu for, eu vou ser uma baita mãe, eu sei que eu vou cuidar, eu sei que eu vou amar. Só que eu tive que abrir mão, até mesmo do meu profissional, quando eu tava cuidando do meu pai. Não abrir mão, né? Mas eu tive que desacelerar muito. Não tem como tu dar conta de tudo. E aí eu falei, será que eu quero desacelerar? Será que eu quero ir? Enfim, né? São vários questionamentos. E eu acho que outra questão também é que as pessoas que decidem não ter filhos são questionadas ou até mesmo julgadas, é que elas jamais serão felizes igualmente uma mulher. A gente não vai a gente nunca vai sentir o que é amor de verdade. O que é amor de verdade. E o que você acha sobre isso? Eu acho que nada a ver. Gente, pelo amor de Deus. Gente, eu sei que podem falar que amor por um filho é muito diferente, mas assim, meu Deus, eu amo os meus pais, sabe? E e tem essa parte também que eu penso muito de cuidar dos pais. Né? Eu quero sim conseguir cuidar dos meus pais quando eles precisarem, sabe? Então eu acho que aí é que eu vou sentir talvez essa parte de ser mãe, não que eu vou ser mãe deles, não, mas eu vou ter esse cuidado, eu vou ter todo esse instinto materno cuidar, com né? eles, exatamente. O feminino, o lado feminino. Apesar de a gente não morar perto, né? Eles moram em Porto Alegre. Eu sei que essa hora vai chegar e eu vou estar pronta, entendeu? Não exatamente pronta, porque eu acho que a gente nunca tá pronta pra esse tipo de coisa. Mas você já tá bem resolvida com isso? Bem resolvida.
Entendi. bem resolvida. E você sabe que eu, conversando com uma outra mulher que decidiu já não ter filhos, ela me disse assim, que ela já havia ouvido pessoas falarem, amor que uma mãe sente por um filho não tem nada igual e não existe nada que supere, você só vai saber o que é esse amor incondicional quando você tiver um filho. E ela me disse o seguinte, pode ser que não exista amor igual a um filho e tal, e eu não passei por isso, então eu não sei como é, realmente talvez exista, mas vou fazer o quê, né? Talvez eu não quero só pra sentir isso. Eu não quero ter essa experiência, eu amo do meu jeito e eu amo muitas pessoas que estão ao meu redor, eu amo meus sobrinhos e tal, e tudo bem, então que bom que Tô você bem tem. assim. E respeito que talvez esse amor seja maior do que qualquer outra coisa, eu te entendo também, eu achei tão bonito. Porque eu acho que assim, realmente deve ser uma experiência. Se tu parar pra pensar, né, é muito louca a experiência de tu gerar, pra gente que não tem. Eu paro pra pensar, na nutrição, loucura, principalmente, né? que a gente estudou na nutrição materno-infantil, cara, tu tá gerando um outro ser. O corpo é perfeito, é uma máquina perfeita. E eu acho que no momento que tu pare, seja de cesárea, seja normal, foi tu que fez. Então deve ser uma sensação muito louca, sabe? Uma sensação linda. E eu acho que talvez essa sensação é uma que... Talvez não, né? Vai ser a sensação que eu nunca vou ter. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Exatamente. E outra coisa também, que é uma das questões, nossa, como você é egoísta, você quer ficar na tua liberdade e você não quer trazer um filho pro mundo. Mas, opa, será que é egoísta? Afinal de contas, o mundo tá cheio de pessoas. A gente tem que pensar na questão da sustentabilidade. E será que as pessoas que têm filhos também não é por si próprias? Será que é pra fazer um mundo melhor que ela vai ter um filho? Será que... Então, assim, são questões que, é difícil a gente julgar, porque toda vez a gente vai ter que olhar... Eu acho que quem julga sempre tem que olhar pra própria história. Claro. Tá, você não quer ter filho, Dani, ai, que egoísta, mas, eu ter um filho, será que também não é uma... Dependendo da situação, dependendo do motivo. Amiga, mas assim, ó, até a pessoa que quer ter filho, ela vai ter... Por quê? Porque ela quer, ela e o marido querem criar e pôr uma pessoa maravilhosa no mundo. Tá, tudo bem, mas primeiramente... É porque eles querem. É porque a gente quer. E tá tudo certo. E você não quer ter filho por quê? Porque você quer. E se a gente for partir pra esse lado de egoísmo e tal, você tá ajudando o mundo também, porque a questão da sustentabilidade está super relacionada a menos pessoas no mundo. E uma coisa é polêmico. É complicado botar isso em palavras. Tô suando, eu tô brincando. E é por isso que a gente começou, né, pedindo, assim, bastante entendimento, porque aqui é só um bate-papo sobre opiniões e você não precisa concordar, tá tudo bem. Exatamente. E tem uma coisa também que eu acho muito interessante, que é a questão da adoção, né? Meu Deus, tem tanta criança precisando de um caminho, de um norte, sabe? De uma família que só dê amor, só isso. Que talvez nunca vai ter nada disso, sabe? Por exemplo, tu nunca vai ser mãe, tu nunca vai sentir esse amor tão grande, o amor verdadeiro. E essas crianças que não têm pais, que estão abandonadas no mundo inteiro, sabe? Então, eles também não vão sentir o que é amor. Isso eles vão levar pra vida. Então tem toda essa parte, assim, sabe? Que da adoção que eu acho muito interessante também. De tu ter essa oportunidade de ensinar, de passar pra frente, de... Como é que eu posso? De levar essa criança pro caminho certo. Sabe? Então tem mais essa parte. A adoção é linda também. Tu entende? Sim, então, é maravilhoso. por isso que eu falo, assim, pra mim, eu tô muito, muito, muito tranquila se um dia eu resolver, né, meu Deus, me bateu o instinto materno. Chegou a hora. Você tá com quantos anos, Dani? 36. E eu não puder mais ter filho, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu vou adotar. Simples assim. Sabe? Então... Pra mim tá tudo certo. Tá tudo em paz. E dá pra ver na tua expressão, sabe? Eu acho graças a Deus, né? Porque... Que bom que esse podcast é em vídeo, porque todo mundo vai conseguir sentir que você tá feliz e você tá em paz com isso. E quem sabe ter um olhar mais empático para as mulheres que resolvem não ter filhos também. Porque muitas delas
não tem coragem de vir aqui falar, Dani, de verdade, porque muitas têm medo do julgamento, tem às vezes questões familiares, assim, milhares de questões, né? De sexualidade, é bizarro. Engloba assim. muita coisa, assim, é bem complicado. Eu confesso que quando eu tava vindo pra cá, eu tava pensando, né? Falei, bom, vamos lá. Vai ser polêmico, mas vamos lá. Porque assim, como eu falei, eu tô tranquila. E outra, quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente normaliza, mais a gente acolhe outras pessoas. Eu tava ouvindo até outros podcasts, como eu te falei, de mulheres que elas tiveram filhos e é o maior amor da vida delas, é o amor incondicional, mas elas se arrependem de ter tido, né? E hoje elas pensam que se elas tivessem que optar, porque elas não teriam, sabe? Então uma coisa não exclui a outra. Você pode não querer ter filhos e gostar de crianças, você pode amar seu filho e não amar a maternidade. As coisas podem existir, né? Exatamente. E cada experiência é uma experiência. Às vezes deu tudo certo no primeiro filho, por exemplo. E aí no segundo, quando vê, meu Deus, né? Tem essa, tá? Tu teve um filho. E o segundo? Peraí, calma aí que eu não sei se eu tô conseguindo botar em palavras isso, tá? A experiência. A experiência. Talvez o segundo, ela fala, putz, será que eu fiz certo? Será que 2? Exatamente. Também tem essa, né? Com certeza. Porque assim, a pessoa tem um filho e depois vem a pressão pelo segundo. Sempre tem, né? Exatamente. Então, eu acho isso muito... E, por exemplo, eu vejo as minhas amigas que têm filho, eu tenho amigas que são realizadérrimas tendo filho, sabe? E tu vê na expressão. Eu tenho amigas que ficaram, parece que assim, 1000 vezes melhor depois de ter filho. Mas eu tenho amigas que não... Que tu vê que, assim, elas não queriam ter, sabe? E isso é muito complicado. Tem mulheres que não querem passar pela experiência do parto, pela experiência do gestar, do estar grávida, né? Existe medo, existe, enfim, diversas questões, né? Eu acredito que, todas as que querem ter filhos, as que não querem, todo mundo tem os seus próprios emaranhados psicológicos que vão justificar as suas razões. Mas existe isso, né? E também é uma questão, né? Não quero passar pela experiência do parto. E aí, né? Aí vem... A adoção de novo. Vem a adoção, não, ou vem a... Como é que fala? Não é inseminação artificial? Não. A fertilização in vitro. Isso, ou barriga de aluguel, né? Tem a barriga de aluguel. Isso é uma coisa que aqui no Brasil não é muito falado. Aqui em Kardashian, né? Eu acho que fez barriga de aluguel, né? Sim. Ou lá fora é mais comum também. Polêmico aqui, também. Assim como fertilização é polêmico. Eu acho que aqui ia dar um BO tão grande aqui no Brasil se começasse a ser assim, porque as pessoas julgam. Vão julgar. Como assim? Tu quer ter um filho, mas tu não quer? Eu acho que é um outro assunto bem polêmico esse. E você sabe que eu conheço mulheres que não querem casar, não querem ter marido que são homossexuais e que quiseram passar pela experiência de ter um filho. É isso aí. E aí, e mãe solo, então assim, existem diversas... que eu acho que quando bate o teu timing, assim, de ter filho, ninguém segura a mulher. Isso é fato, tá? Isso ninguém segura a mulher. Ela vai ter filho. Seja Nossa, amiga, como mãe solo, seja casada. Eu acredito muito que seja assim, sabe? Porque eu acho que, como a gente nunca teve ainda, eu acho que deve ser uma coisa muito forte que a mulher sente. E você sabe que daí tem toda a questão das mulheres que não podem ter filhos, né? E agora você me fez pensar que, gente, eu tenho que tomar muito cuidado aqui, a gente tá toda cheia de dedos, né? Mas é porque, enfim, é um lugar seguro, vamos falar. Internet é um lugar seguro. Super. Mas tudo bem. Eu acho que muitas mulheres, às vezes, que não conseguem, em algum nível, né? Em alguma da sua cebolinha pessoal, que a gente vai tirando as camadas, elas não estão totalmente preparadas e certas disso. Pelo menos é o que eu observo ao meu entorno. Das pessoas que têm dificuldades e às vezes não tem tanta certeza assim, ou então dizem que querem, mas não estão fazendo as coisas necessárias, como diminuir trabalho, programar uma vida, né, planejar, e aí como é que vai ser? Não, só quero, mas o que você tá fazendo pra isso, né? Então, de novo, sem julgar, mas observando. Sim.
que isso que você falou faz muito sentido. Quando a mulher quer mesmo, o negócio vai. E o Thiago é questionado sobre isso? Muito? Não. E julgado assim como você? Nunca? Acredito que não. Na verdade, nunca... Ele nunca reclamou, tipo, nunca falou? Mas, por exemplo, quando a gente vai em ginecologista. Ah, tem quantos anos? 36. Tem filhos? Não. Os próprios ginecologistas? Sim. Eu acho que a preocupação deles, no caso... É que caso venha a ter, né? Porque os seus óvulos já estão envelhecendo e tudo mais, né? Então, eu falo, não quero. E teve... Eu não lembro quem que me falou que também não quer ter filho, que foi no ginecologista e falou, mas já tá na hora, né? Tipo, começou a acelerar e falar, não, mas como assim tu não quer ter? Tem que começar a se organizar pra isso. Já tá chegando na idade que é crítica. Pô, é complicado isso, sabe? Tem que ter um cuidado pra falar com a mulher. E também tem um outro lado, muitas mulheres que querem, mas não vão dando muito olhar pra essa questão e quando vem o tempo passou. E aí também vem um monte de... Tem muita coisa, na real, que São não ama, muitas né? camadas da cebola. Por exemplo, tem muita mulher que quer ter filho, que não tem um parceiro e aí? Né? E às vezes até que tem, mas daí os óvulos já estão envelhecidos, mas eu acho que também tem isso, sabe, amiga? Que talvez não tá bem pronto. Mas assim, também tem essa questão, muitas pessoas hoje, muitas mulheres estão tendo filho mais tarde, né? Depois dos 40. E estão super bem. Então tem mais essa, né? Tem muita mulher que tá tendo filho depois dos 40. Então eu acho que isso daí também, por um lado, é muito bom de ver. De que as coisas estão dando certo também. Porque antes era só falava-se do lado ruim, né? Porque existe, né, amiga? A ciência Sim, tá tem aí pra os dizer... riscos, né? Mas assim... Tem os riscos, mas dá pra se cuidar também. Sim, eu não sei até que ponto a gente consegue né? Pra não ter... não é a palavra, não é dar errado, né? Pra não ter um risco, Mas tá aí, tá cheio. Ó, a Cláudia Raia. Sim, gente, Cláudia Raia é o estudo de caso da humanidade. Tá aí, linda, com um filho super saudável, e é isso. E isso eu acho que é muito bom da gente ver. Porque aí a gente também não fica tanto nessa pressão. Eu acho que essa pressão é muito horrível. Essa pressão eu acho que é uma das piores coisas. A mulher já sofre muitas pressões, né? Mas agora essa do filho é bem complicado. Você sofreu, a pressão... Bom, dos teus pais não, né? Não. Eles falavam assim, né? Ai, quando é que vem meu netinho? Ai, seria tão bonitinho o netinho. Eu falava, tá bom. O Bud, né? Na época tinha o Bud. Isso é uma coisa, você sempre teve essa coisa muito maternal com o Bud, né? E você é super cachorrenta e vai ficar com o cachorro da sua mãe agora e tudo mais. E existem até estudos que as pessoas estão... preferindo cachorros do que crianças e tá tudo errado e tipo, às vezes não tá errado. Você sabe que Quem disse que tá errado? Uma das situações em que eu tive que me imaginar grávida pra poder curar essa minha aversão, eu já te contei isso? Não. Eu acho que já. Que eu tava lá me imaginando grávida e eu tava tipo agoniada com aquilo, e daqui a pouco eu tava com um bebê no colo. Eu tava fazendo um trabalho, enfim, lá em Urubici, e eu comecei a me imaginar pra tentar quebrar isso. E eu me imaginei... Gente, eu não acredito que eu tô contando isso, mas tudo bem. Alguém tem que ouvir, como diz o Caio. Eu tava me imaginando... E daí, lá deitada, fazendo trabalho, eu me imaginei... E daí veio na minha mente eu com o bebê no colo. E eu tava com o bebê no colo. E aí, quando eu olhei o bebê... Pronto. Me veio aquilo tudo. Porque não era um bebê, era a Foxy enrolada igual um bebê. Podem rir. Era Foxy enrolada igual um bebê no meu colo. E nesse momento eu comecei a chorar. Eu tive uma catarse, assim. Eu comecei a chorar. Porque esse tempo todo eu tava renegando um amor que poderia ser a Foxy, sabe? Que é a coisa mais próxima que eu tenho de um bebê, de um filho, Sim, de um serzinho que depende de ti. Que eu ame tanto, que dependa de mim, e sabe? E quando eu vi a Foxy nos meus braços, que eu acho que foi o que a minha mente conseguiu trazer pra mim de mais próximo de um sentimento, eu comecei a chorar muito e eu falei, cara, eu não quero negar isso, eu acho que isso é pra mim, porque eu amo essa cachorra. Enfim, e depois disso muita coisa mudou na minha vida.
Mas Porque foi o que trouxe, né? E aí é cada um com a sua historinha. E pra mim, eu acredito muito nisso. Que se eu fui atrás disso é porque eu preciso passar por isso. Entende? Eu acho que, tipo, a Dani, ou a pessoa que não quer ter filho, é por conta que ela tem alguns enraizamentos. Tá, mas se ela não foi atrás é porque ela, nesta realidade, eu acredito muito que a gente, né? A gente vê em várias realidades. Nesta realidade, a Dani não veio pra ter filhos. E tá tudo bem. Eu vou ser tia Dani. E também, a questão é que, tipo, você tá cuidando da tua cachorra que tá doente, você tá cuidando do teu pai que tá doente. Cara, nem sempre tu tá lá feliz, seja do teu filho, fazendo isso. E tá tudo bem também. Esse negócio assim de tu cuidar, né, de ter um ser, dependendo de ti 100%, me faz lembrar um pouco, assim, eu tive uma experiência dessa, que foi o caso do Bud, né, meu cachorrinho, que no final da vidinha dele, ele precisou 100% de mim e do Thiago. Era de 4 em 4 horas, dando remédio pela sonda, dando comidinha pela sonda, e ele tava dependendo, se a gente não fizesse aquilo ali, ele não ia sobreviver. Então foi a minha primeira experiência, assim, de me doar 100% pra um ser. E entendeu? você se doou e fez isso Me doei, com todo o amor da vida. Com todo o amor da vida, assim. Meu Deus, nossa, a gente... Então. Tudo bem. Porém, como foi pra você? Eu acho que, tipo, aí que tá. Ninguém acorda no meio da noite feliz. Ai, que delícia. Eu me difícil pra sentia todo mundo. culpada, porque de madrugada eu tinha que acordar pra fazer, e eu acordava muito pé da vida. Porque era no meio do meu sono, e ao mesmo tempo eu me sentia culpada de estar sentindo isso. Eu acho que muitas mães agora vão se relacionar contigo, né? E eu acho que foi essa primeira sensação, assim, talvez, da culpa. Que as mães sentem, né? Então, assim, era eu estar ali dando a comidinha pra ele, sofrendo, e eu braba, sabe? Olha. Não. Essa questão do braba, você também comentou, né? Que, tipo, quando a pessoa é muito insistente, incisiva na questão de, você não quer ter filho, você vai lá e responde. Recentemente, uma conhecida também que não quer ter filho, ela disse que a família é sempre naquela pressão, quando que vem? E ela sempre é muito educada, não vê sempre a família, não, deixa fulano ter antes, deixa ciclano ter antes, não, vamos isso, vamos aquilo. E aí, recentemente, de novo, falaram, não, mas tu tem que ter, e ela pegou e disse assim, eu não quero ter, e eu não vou ter pra agradar vocês, ou pra agradar meu marido, ou pra agradar qualquer um. Se eu for ter, vai ser pra me agradar. E eu não quero. Que vocês não conseguem entender isso, eu não vou fazer isso por vocês. Aí todo mundo, não, claro, tá certo, tem que ser, sabe? E aí que tá, às vezes você precisa ser meio direta com as pessoas, que é o que mudou pra você. Você falou assim, você me falou isso, né, numa mensagem de áudio, você falou, não, agora eu tô falando pras pessoas, eu não quero ter filhos, pra pararem de encher o saco. Não, eu não quero, na verdade, pra parar de... Mas como assim tu não quer? Eu falo que eu não posso. Aí a pessoa fica chocada. Que entendeu? absurdo, né? É aquela coisa, você sabe que quando eu era mais nova, eu não queria comer açúcar, não queria as coisas com açúcar. E para as pessoas não ficarem me perguntando por quê, eu falava que eu era diabética. Que absurdo! Gente, eu era adolescente, tá? Eu falo isso para pessoas extremas, tá? Assim, pra pessoa que é muito chata, que fica insistindo. A minha mãe até às vezes fica um pouquinho assim, meu Deus do céu, Daniela, pelo amor de Deus, não. Eu falei, não, mãe, tá tranquilo, não vou falar, porque a minha mãe sempre falou que eu sou muito polêmica, que eu falo as coisas e tal. Hoje em dia eu me seguro um pouquinho mais. Mas assim, falei que eu não quero. Começa a botar um monte de coisa. Mas como assim tu não quer ter filho? Mas como assim tu não vai sentir o amor, o maior amor da tua vida? Tu tem que ter. Teu marido vai te trocar por outra, porque ele vai querer ter filho, porque eu não sei, já escutei isso. E assim, eu fico assim, gente... E aí eu paro pra pensar, e se eu realmente não pudesse ter filho? E uma pessoa dessa me fala isso, sabe? É complicado, não é complicado. E uma vez eu conversando também com uma amiga da minha mãe, ela me perguntou, e tu não pensa em ter filho ou não? Ela olhou bem pra mim e falou assim, certa tu. Assim, se eu pudesse, eu não teria tido. Mas não por um mal, assim, não que ela odeia, não, nada a ver, ela ama o filho dela, mas ela falou que ela abdicou muita coisa da vida dela por conta do filho. Aí a gente volta de novo, né? Não quer dizer que ela não goste do filho dela porque ela se arrependeu de ter filho. A gente pode viver com esses dois sentimentos. E se você é mãe e se arrependeu de ter filho, mas você ama seu filho, sinta-se abraçada, você não está sozinha. Tem até o Instagram, tá, que fala sobre esses exemplos de mães que tiveram filho
e que não têm essa conexão e que se sentem muito culpadas por não terem essa conexão com o filho, sabe? Que não tem conexão com o filho. Que não tem essa conexão do amor que todo mundo fala. Sabe assim, isso né? Eu não sabia. Tá. Sim, eu não vou lembrar agora qual é o Instagram, tá? Mães Arrependidas, eu acho, uma coisa assim, tá? É bem forte, tá? É um Instagram bem forte. Mas que ali elas conseguem botar pra fora esse sentimento, porque esse negócio de não sentir o amor, meu Deus, como assim tu nunca vai sentir esse amor? Todo mundo espera que todas as mães tenham esse amor. E não são todas. Todas as mães esperam que no momento que seu filho nascer, vão ter aquela conexão imediata. Isso não acontece, é assim, né? sabe? Chegou um ser que tu não conhece. Tu não conhece ele e ele não te conhece. A primeira vez que eu ouvi isso foi quando a Isa teve o primeiro filho. Sim. E ela abriu com a gente, ela falou, gente, é muito louco, eu amo ele mais que tudo hoje. Mas, cara, ele chegando no quarto... E ele chorando a noite inteira, eu não tinha intimidade com ele, eu não sabia o que fazer, eu não amava ele incondicionalmente, era uma coisa estranha chorando, que eu não sabia o que fazer. E aí já começa a culpa, né? Então eu acho que é bem complicado isso, assim. Enfim, tem muitas coisas. Tem mães que se dão muito bem sendo mãe, que são realizadérrimas. Nasceram pra isso. Que nasceram pra isso. Tem mães que não sentem esse amor tão grande, amam, mas não sentem esse sentimento tão grande. E tem as mulheres que, pelo jeito, nunca vão saber o que é esse amor, né? Mas é isso. E tem que acolher essas pessoas, tem que acolher todo tipo de mulher com qualquer decisão que ela tenha. Sabe? É complicado isso. E também vem o fato, por exemplo, assim, digamos que, mas e se o Thiago quiser? Vou sentar com ele e vou conversar? Vamos conversar sobre isso. Exato. Vamos ver se isso vai entrar na minha vida, se isso se encaixa com tudo. De repente, não sei, poderia acontecer. Se ele quisesse, Dani, eu quero muito ser pai, eu quero que tu seja mãe. Não sei, é conversa, é sentimento, é ele mostrar pra mim que ele vai estar junto, que ele vai estar junto, que ele me fazer sentir de que eu vou ser uma mãe, sabe, muito boa. Eu acho que tudo isso tem. Com certeza. Entende? Se não encaixasse, no momento eu falei, olha, infelizmente não tem muito o que fazer nesses casos, eu acredito, assim. Ou ele muda de ideia, ou... Total. Exatamente. Eu ouvi de uma mulher que ela falou que ela não quer ter filhos, tá com o marido já há um tempão e o marido quer muito. E ela, tipo, eu não sei o que eu faço. Daí eu ouvi uma outra mulher falando, separa, tipo, tá como homem errado. Não é assim, gente. Claro que não, mas são coisas diferentes. Ela sempre soube que ela não queria ter. E ele quer muito. Então, tem alguma coisa aí que tá acontecendo também. Sim. Às vezes são mas eu acho que antes de tu chegar e ter uma não, com certeza, tem que ter muita conversa. Tá errado. Não é bem assim. Conversa, vê como é que vai ser. Não como é que vai ser, não, mas assim, tenta trazer isso pra tua vida, pro teu dia a dia. Começa a repensar, começa talvez assim, mas eu quero, vamos botar na balança, bota na balança, não acaba um casamento justamente por... Não é bem assim. Sim, mas sabe? muitos casamentos acabam por isso. Conversa. Realmente, se não der, aí um dos dois vai ter que ceder. Exato. Se nenhum dos dois ceder, aí realmente... Não é pra estar junto, tem objetivos diferentes. Exatamente. Né? E esse é um objetivo forte, né? Muito forte. Até pra quem não quer, quanto pra quem quer. Claro. É muito eu forte acho que eu ia pros ficar dois muito lados. chocada se o Thiago chegasse pra pedindo mim, muito. Agora eu quero, descobri que eu quero e tal. E esse negócio da conversa é muito bacana, Dani, porque eu tenho uma questão com a maternidade, enfim, que eu não estou pronta para abrir. E o Caio fala assim, nossa, Bárbara, eu acho muito engraçado tu ter medo dessa questão da maternidade, porque eu sendo teu marido, que deveria, ter esse receio. Eu não tenho nem um pouco. E tu meu Deus, tu vai ser a melhor mãe do mundo. Tu não consegue se enxergar o que tu é isso, tu é isso. Eu falando assim, nossa, esse homem colocando assim, que eu vou ser essa mulher toda que nem eu tô vendo que eu vou ser. Então, cara, que massa. E aí tem essa troca que você falou, acho que se ele também me empoderasse, a gente trocasse. Então acho que essa conversa entre o casal é muito bacana também, né? E é muito importante. E na verdade, assim, né? Pra qualquer inimigo. Conversa entre casal. Qualquer relacionamento precisa ter comunicação. Exato. Amizade, tudo. Comunicação. Não gostei, vai lá e fala. Porque é a verdade, né?
A verdade nunca fica comendo pelas beiradas, nunca fica jogando indireta, nunca fica, ele deve saber, ela deve saber, eu vou ficar quieta até ela se tocar. Tem que ser falado. Tem que falar, tem que botar. Isso é muito engraçado, porque eu e o Thiago, a gente conversou, acho que, sei lá, no segundo fim de semana que a gente se conheceu, a gente falou sobre esse assunto. E ele não queria ou ele não sabia? Ele falou que ele nunca tinha pensado, na verdade, assim. A gente era novo, né? Sim. Ele tinha 23, eu tinha 24. E tu puxou o assunto? Não lembro. Eu já não lembro, não tenho ideia como que a gente chegou nesse assunto. Mas aí a gente conversando e a gente começou a conversar sobre o mundo, sobre não sei o quê, e a gente viu que a gente tinha os mesmos pensamentos, sabe? Ele nunca tinha pensado em filho, o Thiago também nunca tinha pensado em casar. Então foi uma coisa que foi acontecendo, assim, e a gente bate muito com os mesmos pensamentos, com os mesmos ideais, então isso é muito bom. Sim. Isso é muito importante também no momento de um início de relacionamento. É importante pra tudo. Pra tudo. Pra começar um relacionamento. Se tu quer casar com a pessoa, precisa ter isso. Exatamente. Você está indo fazer uma viagem que em breve as pessoas ficarão sabendo. Acompanhem Pegadas de uma Viagem pra saber onde ela estará. Na verdade, amiga, quando tu postar, eu já vou estar no meio da viagem. Não, Dia das Mães, Tu vai que dia? Eu vou estar na metade da viagem. Que eu vou 30. 30 agora? Já vai estar? Sim. Gente, vocês estão assistindo isso? Dani está viajando para um lugar maravilhoso e o teu marido não vai te acompanhar. Não, infelizmente, Posso dessa falar? vez ele não vai. Pode? Pode. Ele não vai te acompanhar. E isso é muito importante também, essa parceria para um estimular o outro, a gente viver relacionamentos mais saudáveis, felizes e leves, independente das nossas escolhas. E, de novo, mais um pedido aqui para todo mundo. Não precisa concordar, não precisa nem entender, na verdade, mas talvez respeitar que existem sentimentos diferentes e relacionamentos diferentes. Exatamente. Dos nossos, né? Isso pra tudo na vida, né? Pra tudo na vida. É isso, aprendam a escutar sem julgar, né? E assim a gente vai vendo outros pontos de vista também, né? E evoluindo. Eu acho que exatamente. Até porque se cada um fizer o que veio fazer e expressar do seu jeitinho, a gente vai ter um mundo muito mais legal do que se todo mundo fizer a mesma coisa, seguir os mesmos caminhos. Só que a gente tem que estar aberto para acolher essas pessoas que decidem tomar caminhos diferentes. Diferentes dos nossos, exatamente. É assim, ó, respeitar e ser gentil. Pronto. Simples. Só isso. Eu adorei. Acho que a gente pode terminar aqui porque acho que a gente já falou bastante coisa. Teria, assim, pano pra manga pra falar ainda por muito, muito, muito mais tempo. Mas acho que o principal foi dito. Acredito que sim, acho que falamos tudo. Esse é o nosso especial de Dia das Mães, um pouco controverso, polêmico, mas não deixa de ser tão especial quanto. Afinal de contas, a Dani é muito feliz e será cada vez mais feliz, tanto quanto outra pessoa que, de repente, tem filho e é feliz tão igualmente, não existe mais nem menos. Todo mundo tem o seu caminho, sua história, seu propósito aqui. Cada vez mais aprendendo que não existe certo e errado, né? Exatamente. Assim, em vários casos, assim, não existe o certo e errado. Existe o que faz bem pra gente. O que faz a gente se sentir em paz. É isso, sabe? Exatamente. É isso. Um Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães! Aliás, Feliz Dia das Mães pra tua mãe, pra minha mãe, pra todas as mães. Pra todas as mães. Um beijo e até semana que vem. Não deixem de seguir a Dani, que ela tá numa viagem incrível. Pegadas de uma Viagem tá aqui embaixo o link. Obrigada, amiga. Obrigada. Saúde!